Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Estou gravando o vídeo bem mais cedo hoje, porque como hoje é pré-jogo, o São Paulo viaja, né, para jogar no Rio, então provavelmente, quer dizer, eu ia falar, provavelmente não vai acontecer mais nada até a hora que eu costumo gravar, umas 7 da noite. Se bem que no São Paulo tudo pode acontecer, né? Até o Arboleda pode aparecer, o que eu duvido muito. Aliás, tem novidades aí sobre o caso Arboleda, a gente vai falar pra vocês. Antes, só um recadinho da Golcase hoje, ó. A Golcase tá fazendo uma promoção hoje, gente, de marmitas. Quer dizer, na verdade eles falam que é lancheira, mas eu chamo de marmita. Eu trago aqui minha marmitinha pro escritório, super bonitinha. Você põe um arroz, feijão, uma mistura ali. Eu falo mistura ainda, sou antigo. E aí você usa a marmitinha que você pode levar para a escola também, lógico, o seu filho. Mas porque hoje a promoção é de essas lancheiras que eles chamam. Porque parece que você fala lancheira é coisa de criança, né? Mas não é, coisa de adulto. Eu uso, por exemplo, a minha marmitinha aqui, eu faço direto para trazer aqui para o escritório. Uso o cupom Gol Barolo, tá no primeiro link da descrição. E eu sempre falo para vocês, prestigiem, né? Paciência com as nossas... os nossos parceiros, nossos anúncios, e principalmente prestigia aí os nossos parceiros que estão sempre aqui com a gente. Além, é claro, de fazer toda aquela pataquada do YouTube, se inscrever no canal, que bonitinho que eu deixei pra você aí. Se inscreva no canal Barolo Jogos, Barolo Vídeos. Olha só, vou falar do pré-jogo primeiro. Não, vamos falar já do Casares, e depois a gente faz o pré-jogo, e por último eu deixo a gente comenta essa notícia da mudança de cenário que teve. Está tendo, na verdade, no São Paulo em relação às eleições do final do ano. Tem uma mudança de cenário aí que provavelmente é que, na verdade, né, meus amigos, muita coisa vai acontecer ainda. Muita água vai passar debaixo da ponte. Mas eu queria entender de verdade como é bom ser presidente do São Paulo, né? Porque o São Paulo, o clube deve 1 bilhão, tá tudo endividado, tudo ferrado, e os caras se matam para ser presidente do clube, né? Aquela história que eu sempre falei pra vocês, mesmo quando tá ruim, tá bom. É isso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O Casares, os advogados dele colocaram um mandado de segurança pedindo a suspensão das investigações do caso do Camarote e também do caso que investiga uma possível lavagem de dinheiro. E aí, esse pedido foi feito na segunda-feira, o juiz que tá cuidando do caso ainda não decidiu o que vai fazer. Eu acho que eu não sou advogado, não conheço, né, não manjo de... Eu tenho um ótimo advogado, aliás, um excelente advogado, diga-se de passagem, eu tenho que é meu amigo. Eu acho que esse tipo de coisa, de atitudes assim, tenta barrar o processo e tal, é manobra de advogado para ficar travando o processo, aí o juiz tem que parar para ver e tal. Porque não tem nenhum motivo para parar a investigação. Enquanto esse pedido não é analisado, as investigações continuam, lá do Camarote, da lavagem de dinheiro, dos saques lá no carro forte, né? A Força Tarefa continua investigando. Inclusive a Força Tarefa teria recebido com surpresa esse pedido de arquivamento, de suspensão das investigações. Eu acredito na justiça, acredito que não vai parar de investigar nada. Até porque não tem nenhum motivo para parar de investigar. Tanto que o Schwartz e o Amara foram expulsos do clube, né? Eu gostaria muito que isso fosse resolvido o mais rápido possível. Independente, se tiver culpado, que todos vão para a cadeia. Se não tiver culpado, o São Paulo segue com a vida. Mas eu gostaria muito de ter esse problema resolvido logo. Se for antes da eleição, melhor ainda. E o blogueirinho conseguiu recuperar a conta dele no Instagram. Lembra que tinha saído, ele tinha perdido a conta? Aí ele disse que ele usava para trabalhar, que era... Então, para a felicidade do blogueirinho, a conta dele no Instagram tá recuperada. Para mim não vai mudar absolutamente nada, porque eu nunca segui o blogueirinho, que eu ficava constrangido de ver aqueles posts ridículos dele, eu nem seguia, mas ele conseguiu de volta a conta no Instagram. O Arboleda, o seguinte, o São Paulo, as informações que eu apurei, teve essa história do Porsche aí, né, que o São Paulo pagou, a advogada do Arboleda tinha pedido um valor um Porsche dele, o valor, mais ou menos R$800 mil, estaria bloqueado na justiça por causa de dívidas que ele teria com a advogada, e o São Paulo teria pago esse valor para liberar o carro. Só que a gente está falando de alguns termos jurídicos aqui, de problemas jurídicos, né? O São Paulo pagou também o salário do Arboleda. O que eu apurei, na verdade, foi o seguinte, é que o São Paulo está se calçando de todas as formas possíveis para numa eventual batalha judicial, o São Paulo não ter, o Arboleda e o pessoal do Arboleda não ter nenhum motivo para falar, tá vendo? O São Paulo não pode reivindicar isso porque não pagou o salário. Eu não sei se essa história do Porsche
tá atrelada ainda ao que o São Paulo, ao que o Arboleda assinou do contrato na última renovação, que o São Paulo pagaria algumas dívidas dele. Eu não sei se isso tá atrelado. O que eu apurei, o que eu vi de informação é que o São Paulo tá se calçando de todas as formas para não deixar nenhuma brecha caso trave uma batalha judicial com o Arboleda. Inclusive pagou o salário, porque se não paga o salário, o Arboleda podia reivindicar, ó, tá vendo, mas não pagou meu salário. Inclusive o São Paulo tá tentando de novo o contato e estaria esperando 30 dias para entrar com o processo mesmo de abandono por justa causa, demissão por justa causa, porque abandonou o emprego. E eu ainda fui obrigado a ouvir hoje um jornalista falando, eu não sei o nome dele, senão eu até falaria aqui, quer dizer, nem falaria também para não dar moral. Um jornalista falando que o São Paulo devia procurar o Arboleda para um acordo que fosse bom para todas as partes. Bom para o São Paulo e bom para o Arboleda, porque o Arboleda tem uma história no São Paulo, que é um jogador que está aí há muito tempo, então tinha também que olhar para o Arboleda e considerar, né, um acordo que fosse bom para todas as partes. Ou seja, o cara cospe na cara, não ganha nada pelo São Paulo, nada, né? Tem uma trajetória patética no São Paulo, um outro jogo razoável, mas pipocado em clássico, pipocado em final. No único campeonato que o São Paulo foi campeão, pipocou com 4 minutos, lesão. A história dele é horrível no São Paulo, tem muito jogador que tem história muito maior que o Arboleda. Não tem história nenhuma, mas segundo esse jornalista tem que... é um jogador mais velho que tá aí, né? Então vamos fazer um acordo aí. Cospe na cara do torcedor, cospe na cara da instituição, abandona o clube, abandonou o clube, mas segundo esse cara tem que... um acordo bom pra ele, né? Afinal de contas, né? Ele é o jogador mais velho que tá aí no São Paulo. É demais. É que a torcida, que eu falo pra vocês, né? A torcida não engole mais esse. A torcida sabe, velho. A torcida sabe. A torcida não engole esse blá blá blá. A torcida não engole esse blá blá blá. Porque agora tem outras fontes de informação. A mídia alternativa oferece, não só do São Paulo, mas a mídia alternativa oferece um outro canal de informação pro torcedor. Principalmente que fala a linguagem do torcedor, né? Então você vê as redes sociais também. A gente comentou ontem da repostagem do Crespo, falando sobre aquilo que eu disse dos empresários, né, que mandaram o técnico que cutucava o jogador embora. Então o torcedor hoje, o torcedor comum, ele tem outras fontes de informação, ele tem outros recursos, ele não fica só dependendo daquele programa X de televisão, daquela emissora X, daquela emissora que tem o direito de transmissão do campeonato, então sempre vai ficar enaltecendo o campeonato. O torcedor não engole mais isso. É claro que na mídia esportiva tem muita gente séria, eu trabalhei, eu conheço pessoalmente muita gente séria, mas muita gente séria mesmo na mídia tradicional, mas tem muito picareta, muito vendido, muito picareta, tem muito. Aliás, como em toda a área, como em todo setor profissional, tem os picaretas e tem gente séria. Na mídia esportiva não é diferente, tem muita gente séria, muita gente bacana, que eu já trabalhei, que eu continuo acompanhando o trabalho, mas tem muito picareta, muito vendido, que eu simplesmente não acompanho, que eu simplesmente não vejo. Hoje, esse jornalista, que eu não sei quem é, eu não sei nem se é picareta, se é bom, eu não sei mesmo. Mas falar uma atrocidade dessa, tem que... O Arboleda, porque ele é o mais velho que tá aí, deixa ele cuspir na nossa cara, né, na cara da instituição, mas como ele tá aí há mais tempo, ele pode cuspir, dar tapa na cara, vamos fazer um acordo porque seja bom pra ele também, né. Bom, Vasco e São Paulo joga amanhã. Amanhã a gente não vai ter Rádio Barolo, mas vai ter a live do intervalo nos 2 canais, tá? Então no canal Barolo Vídeos e Barolo Jogos vai ter a live do intervalo. Amanhã não vai ter transmissão, a gente tá com os probleminhas técnicos e o Cassino também não vai poder participar, então a gente vai deixar pra terça-feira. Mas tem a live do intervalo no canal Barolo Vídeos e no canal Barolo Jogos, nos 2 canais, e na roxinha também, tá? Então eu espero você. O Vasco é o seguinte, o zagueiro Saldívia tá suspenso, não vai jogar, o Cuesta deve jogar no lugar dele, e o Barros é dúvida, tá com lesão no tornozelo. O Vasco é o 13º colocado, tem 13 pontos em 11 jogos, tá 3 pontos do primeiro time da zona de rebaixamento. O Vasco tem 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, fez 16 gols, sofreu 17, tá com saldo negativo, aproveitamento de 39%. Não ganhou ainda no mês de abril e tá 5 jogos sem ganhar. Então já tem pressão em cima do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho chegou bem, ganhou do Palmeiras, cresceu ali, mas o Vasco vive um drama de novo, começa a viver um drama de novo. E o São Paulo amanhã vai ter que ir com o time completo que tem de melhor, né?
podia ter poupado na Sul-Americana, naquele jogo horroroso. Além de não poupar, ainda lesionou o Marcos Antônio, deve ser o Danielzinho, o cara que vai cumprir a função dele ali, com o Bobadilha, não sei que o genial Roger Machado vai fazer. O Sabino está recuperado, então a gente pode... ele deve voltar para a zaga. Aliás, eu queria saber que ônibus que a gente pegou para chegar a esse ponto de ter saudades do Sabino. O Sabino vai jogar, porque é melhor que o Tolói. Né? Realmente eu queria saber que ônibus que a gente pegou para chegar a esse ponto. E aí deve ir com força máxima, porque precisa ganhar. Está lá na parte de terceiro lugar na tabela, precisa ganhar para continuar lutando, para continuar tentando se manter nas primeiras posições. Depois tem Copa do Brasil, depois tem Sul-Americana, e agora é aquela maratona. Eu não sei que time que o Roger vai entrar em campo, sinceramente eu não sei, mas imagino que deva ir com força máxima. Se ele foi com força máxima contra o todo-poderoso O'Higgins, eu imagino que ele também vá com força máxima pro jogo contra o Vasco, né? E aquele time, né? Caleri, Luciano, vai com o que tiver de melhor. O Ferreira de titular, que é o preferido dele. Se o Ferreira tiver recuperado de contusão, que também estava com problema muscular, né? Vamos ver. Mas deve ir com o que ele tem de melhor, não vai poupar ninguém. Pelo menos eu imagino que ele não vai poupar ninguém. Até porque não foi a vitória contra o todo-poderoso O'Higgins que salvou o emprego do Roger Machado, que agora a torcida tá feliz da vida, muito confiante no trabalho dele, do Rui Costa e do Rafinha. Então continua a desconfiança, continua muita desconfiança, até porque o São Paulo jogou mal pra cacete contra o O'Higgins, principalmente no primeiro tempo. Ele continua na corda bamba pra mim, o Dorival tá desempregado, então... Para mim é um jogo decisivo amanhã pro futuro dele e do trio lá, dele, Rafinha e de Rui Costa. E aí, antes da gente falar, eu quero falar dessa mudança de panorama no cenário eleitoral do São Paulo, só que recadinho da Gringo para você, o aplicativo que te ajuda a parcelar o IPVA, que vai vencer agora, né, vem de 23 de abril, de 12 a 23 de abril, dependendo do final da placa. Você usa o aplicativo da Gringo, entra lá, você vê sua multa, IPVA, licenciamento, se você está devendo, se não está. E se você estiver devendo, o Gringo ajuda você, parcela seu IPVA, te ajuda nessa questão. E aí tem muita gente falando comigo, no Instagram tava um cara falando comigo que ele também, como eu, ele não tinha nem sabia da carta dele, que tinha vencido. Ele foi ver, baixou o aplicativo, aí a carta estava vencida, cheio de multa. Falei, amigo, acho que é Marcelo. Eu falei, Marcelo, bem-vindo ao meu mundo. Eu também era assim, eu sou completamente perdido. Agora eu nem tenho carro, o carro é da Érica, o documento é tudo com ela, eu não quero nem saber de carro. Eu tenho uma moto, uma scooterzinha que já resolve o meu problema. Mas aqui também ajuda, se você quiser, baixa o aplicativo. Tá na descrição do vídeo também, o aplicativo da Gringo, para você, pra eles te ajudarem. Você faz a consulta, eles são parceiros do Detran, você faz o parceiro oficial, você faz a consulta e eles te ajudam a pagar o que você precisar pagar, tá? Ó, o Macis, que disse que não era candidato a nada, que quando caiu no colo dele a presidência do São Paulo, disse que não era candidato, que não queria saber, que era só até o final do ano. Segundo algumas fontes, algumas informações, o pessoal lá dele está dizendo que ele já está olhando com outros olhos para possivelmente se candidatar no final do ano a presidente, porque... ele estaria, tudo no condicional, tá, gente? Porque ninguém confirma nada. Estaria vendo que o cenário político, ele poderia ajudar mais o São Paulo. Para a surpresa de 0 pessoas, eu queria entender. Deve ser muito bom ser presidente do São Paulo, né? Deve ser muito bom. Porque é uma briga para ser presidente de um clube que deve 1 bilhão. Eu fico imaginando se fosse uma empresa, o São Paulo, deve 1 bilhão, tá aí no mercado, despencando no mercado, já não tem credibilidade nenhuma. Se aparecer tanto cargo, tanto candidato a CEO dessa empresa, eu queria ver. Pô, pegar essa empresa aí que deve, que não tem credibilidade nenhuma no mercado, que não já perdeu o posto de mais importante, mas vamos brigar para ser CEO? Vamos. Então, na verdade, gente, que eu acho o seguinte, independente de qualquer coisa, eu acho que tem, eu não tô falando nada que o Macis é interessado por motivos escusos, eu tô dizendo que realmente eu acho que mexe muito com a vaidade das pessoas, né? Ah, eu sou presidente do São Paulo. A gente vê lá, os caras se matam por carteirinha de conselheiro, pra chegar no churrasco de final de semana com os amigos e falar, eu sou conselheiro do São Paulo, tenho carteirinha. O que eu queria mesmo era ver gente competente trabalhando lá, velho. Gente profissional, gente preocupada com o clube,
gente idealista que pensasse no São Paulo Futebol Clube, não na vaidade pessoal. Eu nem tô falando que é o caso do Maciso, não tô nem falando isso, porque ele mal chegou, eu também não conheço o trabalho dele. Ele já é um senhor de muita idade também, e aí vai se candidatar, e mais 3 anos, no que é o São Paulo. O que na verdade a gente pode dizer é o seguinte, o cenário está muito aberto, politicamente muito aberto no São Paulo, a gente não sabe quem vai ser candidato, até porque se você fosse voltar para janeiro, os candidatos eram Mara Casares e Carlomagno, eram os candidatos aí que estavam aí, os candidatos do Casares, Belmonte, esses caras estavam aí para se candidatar a ser presidente do São Paulo, encaminhar o clube para extinção, né? Esses caras com certeza estariam encaminhando o clube para extinção. Se esses caras fossem candidatos, o São Paulo seria extinto. Em 5 anos, na mão dessa gente, o São Paulo seria extinto. Então, eu só estou falando para vocês porque, falando isso do Macis, porque é uma mudança de panorama no cenário político do São Paulo. Ele não confirma nada que quer se candidatar, ele não tem isso, são informações de gente lá de dentro, que já estão percebendo que ele está, se não tiver outro candidato melhor eu posso ajudar. Então, eu vou mantendo vocês informados. Eu gostaria muito de saber quem são os candidatos para a gente poder investigar quem são esses caras. Investigar mesmo, que eu digo investigar é investigar a vida deles, investigar o que eles já fizeram pelo São Paulo, investigar o histórico que eles têm, investigar quem são essas pessoas que pretendem se candidatar à presidência do São Paulo, do clube que a gente ama. Mas eu prometo que eu vou manter vocês informados e passando para vocês as informações aí, tanto das mudanças de cenário político como de prováveis candidatos. Eu vou passando para vocês. Certo, meus amigos? Ó, tá aí o Pix, se você quiser nos ajudar. Eu até esqueci de falar ontem no vídeo, né? Que foi uma choradeira ontem, que o YouTube paga mal e tudo. Esqueci de falar que o Pix também é uma fonte de renda. E deixa eu agradecer as pessoas aqui, tem alguns nomes que eu queria passar. Marcos Braga dos Santos, Felipe Ratti, Pedro Lima e Marcos Vinícius Fernandes, que nos ajudaram com o Pix. Muito obrigado, agradeço demais. Vocês não sabem como ajuda nesse momento que a gente está cada vez mais lutando, cada vez mais para produzir conteúdo para vocês. Meus queridos, ó, voltamos amanhã então, tá? Na live do intervalo. O jogo é 6h30, então 7h20 por aí a gente entra com a live do intervalo para ver como é que foi o primeiro tempo. Deixa seu like aí. Se você gostou do vídeo, você deixa seu like. Se você não gostou, pode dar dislike, não tem problema nenhum. Deixa seu comentário, compartilha com seus amigos, porque eu descobri também que o YouTube ele divulga mais o vídeo quando o vídeo é compartilhado. Então, se você puder compartilhar, nós agradecemos bastante. Fique com Deus. A gente se encontra amanhã, devagar nas canjibrina hoje, e amanhã a gente se encontra na live do intervalo. Um abraço.